Neste vídeo, eu vou contar uma das maiores barbaridades cometidas contra um astro mundial em todos os tempos. O dia, ou melhor, a noite que o Bob Marley teria sido assassinado. É isso mesmo, assassinado. Presta atenção nessa história absurda que eu vou te contar em detalhes. Meu amigo e minha amiga, não existe a menor dúvida que o Bob Marley foi o principal responsável por levar o reggae e todo o movimento Rastafari para o mundo. Nem se discute isso. Só que tudo poderia ter sido interrompido por causa de um episódio que até hoje é muito obscuro, muito misterioso. Foi numa noite de 3 de dezembro de 1976, que 7 homens armados entraram na casa do Bob Marley, que na época já era o cantor de reggae mais famoso do mundo. E quando eles entraram, a primeira pessoa que eles viram no pátio da casa foi a mulher do Bob Marley, a Rita Marley. Sem dizer uma única palavra, um cara chegou e deu um tiro na cabeça dela. Um tiro na cabeça da Rita Marley. Aí, 3 desses homens cercaram a casa e os demais entraram na cozinha, onde o Bob Marley estava conversando com os integrantes da banda dele, cara, o The Wailers. E eles estavam ali batendo um papo, né, enquanto eles preparavam ali umas saladas de fruta. O que se seguiu, cara, foi um autêntico fuzilamento daqueles que a gente assiste em câmera lenta no cinema, com os músicos sendo atingidos, um monte de sangue respingando nas paredes, poça de sangue no chão, uma desgraceira. E no meio daqueles gritos, cara, um dos invasores apontou a arma pro peito do Bob Marley e puxou o gatilho. Agora, acredite no impossível. Foram disparados mais de 80 tiros naquela cozinha, mas ninguém morreu naquela noite, cara. Negócio inacreditável. Evidentemente que esse episódio aumentou muito as tensões que vinham acontecendo ali na Jamaica, cara, inteira. E para contextualizar, eu vou te explicar. Poucos minutos antes desse ataque, o Bob Marley ele tinha acabado de fazer um dos muitos ensaios para um evento chamado Smile Jamaica, né? Ou Smile Jamaica, né? Que era um show que tinha tudo para mudar o destino político da Jamaica. Jamaica que naquela época, cara, não tinha nada a ver com a imagem paradisíaca que nós tínhamos na cabeça, né, e que continuamos a ter, erroneamente, né, isso continua sendo uma fantasia, porque o país, cara, a Jamaica, fora daquelas áreas dos resorts para turistas, cara, continua sendo, até hoje, um dos lugares mais perigosos do mundo para estrangeiros. E lá em 1996, cara, quem mandava na Jamaica inteira eram os traficantes e as suas quadrilhas com pistoleiros contratados. Pra você ter uma ideia, cara, a capital da Jamaica, Kingston, tinha alguns dos bairros mais perigosos do planeta. Todo mundo ali convivendo com conflito de raça, com conflito de classe. E para piorar ainda mais, cara, havia um estado de tensão social absolutamente desesperadora. A tensão social era desesperadora, cara, por causa da completamente fragilizada estrutura política do país como um todo, depois, menos de 2 décadas depois, cara, que a Jamaica tinha se tornado independente em relação ao Reino Unido. E para piorar ainda mais, cara, a proximidade da Jamaica em relação a Cuba era real, cara. Pra você ter uma ideia, a Jamaica está mais próxima geograficamente de Cuba do que de Miami.
Então, tudo isso, cara, colocava a Jamaica meio que alinhada não apenas ao governo cubano, né? Mas também à União Soviética. Agora, você imagina tudo isso acontecendo naquele quadro ideológico da Guerra Fria da década de 1970, cara. Você tá entendendo? Acompanhe esse fio da história que eu tô contando aqui pra você, que você vai entender direitinho tudo o que aconteceu. Então, na época, o primeiro-ministro da Jamaica, que era o Michael Manley, que era do Partido Nacional do Povo, PNP, ele era socialista e era próximo ao Fidel Castro. E ele tentava a reeleição. E ele enfrentava o Eduardo Seaga, que era do Partido Trabalhista Jamaicano, né, que era o JLP, sendo que muita gente ligava o Seaga à CIA, né, sabe, Estados Unidos. E no meio desses extremos estava exatamente o Bob Marley, que já era uma estrela mundial, só que ele na Jamaica, cara, ele acabou sendo transformado em uma espécie de líder quase espiritual de boa parte dos milhões de moradores da ilha. E ele é considerado também um revolucionário subversivo para a parcela conservadora da população, e ele era uma ameaça para a classe política jamaicana. E era exatamente por isso, cara, que o Bob Marley ele tentava manter uma neutralidade naquela que era a época mais violenta da história da Jamaica. Só que como a música mobilizava centenas de milhares de eleitores na Jamaica, né, a música do Bob Marley, os dois candidatos queriam que o Bob Marley fizesse campanha para eles. É óbvio que se ele não fizesse, nem para um nem para outro, o melhor seria que ele ficasse ali em silêncio, quietinho, mesmo que o Bob Marley, cara, ele fosse a única força que poderia unir esses dois grupos opostos. Foi então que o governo do Marley convenceu o Bob Marley a fazer um show gratuito na capital, em Kingston, que era para acalmar os ânimos da população que já estava cansada, absolutamente cansada de viver em uma espécie de estado de emergência não oficial, cara. E aí o evento estava programado para acontecer no dia 5 de dezembro de 1976. E como eu falei, se chamava Smile Jamaica, né? Ou Sorria Jamaica, uma tradução livre. Só que o então primeiro-ministro, que tentava a reeleição, ele fez o tipo de sacanagem que sempre se espera de um político. Ele adiantou as eleições, ele antecipou as eleições para o dia 15 de dezembro para capitalizar a inevitável associação que ficaria na cabeça dos eleitores entre o Bob Marley do show e a campanha de reeleição do próprio Michael Manley. Foi então que aconteceu outro fato inevitável. Por causa dessa trapaça, as ameaças de morte contra o Bob Marley, que já eram frequentes, aumentaram muito, a ponto de 2 policiais terem sido designados para cuidar da sua casa, que também era onde o The Wailers ensaiava. Mais longe do espírito de amor e de alegria que você ouve na música do Hendrix, cara. Aliás, esse espírito de amor e alegria, cara, você vai conhecer em detalhes num box espetacular que eu vou mostrar aqui para vocês, cara. E olha isso aqui demais, que é um box sendo lançado agora, que contém esse livro inacreditável que é Wild Thing, tá? A breve e fantástica vida do Jimi Hendrix, cara. Esse livro é maravilhoso, conta tudo realmente em detalhes, desde o nascimento do Hendrix até a morte dele, cara, em detalhes de bastidores sensacionais e muita coisa que você vai ficar surpresa. E outra, que esse livro, ó, capa dura, um livro absolutamente incrível, cara, tem umas fotos inacreditáveis, olha que essa do Hendrix junto com o The Who. E além desse livro, nesse box especial vem
um copo personalizado, lindíssimo. Olha que demais isso aqui, cara. Vem isso aqui, o que mais? Vem um livretinho, olha que bacana, cara. Com uma Gibson Flying V do Hendrix que ele usava, a capa, as capas dos discos, tá? Tem fotos exclusivíssimas. Olha que, cara, tem uma cartela de adesivos. Olha que demais isso aqui. Tem umas fotos incríveis, cara, do Hendrix. Olha isso aqui. Isso aqui é para você emoldurar, viu, bicho? Olha que maravilhoso. E tem também, cara, um marcador de livro personalizado. E você pode ter esse box incrível, espetacular, aqui no nosso canal com um desconto exclusivo, cara. Se você clicar aqui embaixo na descrição do vídeo, você, na hora de finalizar a compra, né? Você vai clicar aqui no box, no link específico, e na hora de finalizar a compra, você vai colocar um cupom exclusivo, cara. E você vai adquirir esse box com um desconto espetacular, cara, que você não vai encontrar em lugar nenhum da internet. E eu recomendo porque ele é maravilhoso, não só para quem é fã do Hendrix, mas para quem é fã de música em geral. Então não esquece, clica aqui embaixo no link correspondente e na hora de finalizar a compra, você vai colocar lá o cupom de desconto exclusivo. Você vai ter um descontaço. Eu recomendo e eu garanto. E mesmo com toda essa circunstância absolutamente confusa, o Bob Marley decidiu participar do show. Só que naquela noite de 3 de dezembro, 2 dias antes do Smile Jamaica, por alguma razão que até hoje ninguém consegue explicar, ninguém conseguiu averiguar nada disso, os 7 caras armados entraram lá na casa do Bob Marley sem que ninguém impedisse. Os 2 policiais que estavam ali para proteger a casa simplesmente não apareceram naquela noite. Então, em apenas 5 minutos, os homens entraram lá na casa do Bob Marley, dispararam 80 tiros contra todo mundo e fugiram. O mais incrível, nenhum deles foi capturado, nunca se soube quem foram esses 7 homens e para onde eles foram. Os caras simplesmente desapareceram. Só que tem um negócio mais inacreditável ainda, amigo, que é como o Bob Marley sobreviveu, tomando um tiro no peito. Ele sempre falou, cara, que ele foi salvo pelo espírito do Haile Selassie, que era o imperador da Etiópia, que tinha falecido no ano anterior. Para os Rastafaris como Bob Marley, cara, o Selassie era a reencarnação de Deus na Terra. Assim como os cabelos rasta e a maconha sempre fizeram parte desse movimento espiritual que realmente nasceu na Jamaica. Então o Haile Selassie era Deus. Os médicos que atenderam o Bob Marley no hospital disseram que se no momento em que ele tomou o tiro, ele estivesse inspirando, em vez de expirando, né, soltando o ar, a bala teria atravessado o coração do Bob Marley e ele teria morrido. Foi exatamente, cara, por isso que a bala, na verdade, acabou passando pelo peito do Bob Marley e foi parar no braço esquerdo dele. Olha que doideira, meu. E outro milagre. Não houve tempo para que ele tomasse um segundo tiro, porque no meio da confusão, cara, o empresário do Bob Marley, o Don Taylor, ele se jogou sobre o Bob Marley e ele tomou 5 tiros na barriga, cara, aqui no abdômen, cara. E acredite se quiser, o empresário sobreviveu. Agora, se você acha que essa sequência de milagres foi um negócio já tinha parado, nada é mais incrível do que aconteceu com a Rita Marley, cara, que eu contei lá no começo do vídeo, cara. A mulher dele, ela tomou um tiro na cabeça, cara, e a bala ficou presa entre o couro cabeludo dela e o crânio. E não aconteceu nada. Assim, não houve, a bala não entrou no cérebro, ela ficou alojada entre o couro cabeludo e o crânio. Negócio absolutamente inacreditável. Agora, meu amigo e minha amiga, se tudo isso que aconteceu não foi um milagre coletivo, juro por Deus, cara, eu não sei mais o que pode ser.
2 dias depois do ataque, ainda com os curativos no peito e no braço, o Bob Marley se apresentou por mais de 1 hora no evento, diante de mais de 80 mil pessoas ali na plateia, cara. E do lado dele, cara, a Rita Marley tava lá, cara, ainda vestindo a camisola do hospital, fazendo backing vocal. Foi então que, 2 dias depois desse evento, o Bob Marley pegou a família e se mandou da Jamaica. Ele foi para Londres e ele deixou a Jamaica, né, o seu país, com a bala alojada no braço. E ele manteve essa bala até o dia da morte dele em 1981, cara. E evidentemente que ele deixou a Jamaica e deixou para trás a possibilidade dele sofrer um novo atentado. E ele nunca mais olhou o país dele do mesmo jeito, cara. E como toda dor e sofrimento normalmente são fontes de inspiração para a criação de obras-primas, cara, o Bob Marley criou essa aqui, ó, Êxodo, que na verdade é um disco do qual eu vou falar lá no Clube de Membros VIP, né? Que você sabe que tem um monte de material inédito ali, você pode ser sócio clicando aqui no link, né, abaixo, escolhendo o seu plano, e eu vou falar desse disco lá no clube. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa história inacreditável que eu quero contar para vocês, aqui nos comentários, cara, coloca aqui o que você pensa a respeito disso. Foi um milagre? O que aconteceu? O que teria acontecido com o mundo se o Bob Marley tivesse sido assassinado naquela noite? Coloca aqui a sua opinião, tá bom? E coloca aqui também, cara, quais os discos preferidos do Bob Marley para você, tá ok? Então, um abraço, saúde para você, para sua família, para seus amigos. E até a próxima.